O grande jurista Ives Gandra da Silva Martins falou sobre a reprovação do presidente Lula. 76% da população brasileira entende que o governo Lula não é bom e 40% reprova o próprio governo. Só 28% aprova o governo Lula. Quem será que são esses 28%? O Ives Gandra detalha muito sobre isso e fala sobre o fim do governo Lula. Deixe seu like, se inscreva no canal e a pessoa que mais comentar aqui no vídeo, mas daqui a pouco eu vou fazer um sorteio de Pix. Quem mais comentar, eu vou mandar um Pix. Se você gosta do Ives Gandra, se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe o vídeo. A Datafolha publicou ontem que a reprovação do governo Lula é de 40%, tendo aumentado um pouco em relação à reprovação anterior. E que a aprovação caiu para 28%. Antes era 39% de reprovação, 29% de aprovação, agora é 40% de reprovação, 28% de aprovação. O que demonstra que não estão gostando. O que reprosa que não aprovam o governo atual 72% da população. Não acham que está fazendo um bom governo. Isto deveria o presidente Lula pensar, porque de rigor os escândalos do INSS devem ter pesado, como houve no passado os escândalos do Petrolão, os escândalos do Mensalão e a própria Operação Lava Jato. Hoje todos estão libertados, processos encerrados, foram anulados os processos anteriores por questões processuais e depois, ou por prescrição, porque os processos não ocorreram, estão todos soltos. O que vale dizer, há uma sensação no povo de que, efetivamente, um ponto fundamental na administração é o combate à corrupção. E nos governos do PT isso não tem ocorrido como deveria ocorrer no Mensalão, Petrolão, Lava Jato, nos escândalos agora do INSS, em alguns ministros que foram afastados por essa razão. E isto, aliado a uma política econômica, o governo gasta o que não tem e aumenta a tributação constantemente, faz com que o povo entenda, 72% do povo brasileiro, que o governo não está sendo bom. Só 28% do povo brasileiro entende que o governo Lula é bom. E que deve ser aquele que eu chamo bloco tradicional que o PT teve em todas as eleições, e ter 30% do povo brasileiro sempre apoiando as teses de esquerda. Agora estão em 28%, mas há um bloco fiel ao presidente Lula, que não está em ministérios por conveniência, porque muitos que estão no ministério vão estar contra o presidente Lula quando ele se candidatar em 2026, são aqueles que são realmente da esquerda, vinculados, estão aprovando. Mas 72% da população não está aprovando, que mereceria uma reflexão muito grande. Vale a pena continuar nessa tensão permanente em que se pressiona o Poder Judiciário, em que se deseja punições, quando os mais deveriam ser punidos nesse país foram aqueles que lesaram com corrupção, corruptores e corruptos no passado, e que estão todos eles soltos por questões processuais. É algo que o presidente deveria pensar. Eu entendo que uma nação que não combate a corrupção, uma nação que erra na política econômica, que errando na política econômica quem é mais refugiado é o povo, que aumenta constantemente a tributação, que gasta dinheiro que não tem, e ao mesmo tempo dá uma demonstração público de não, preservação do dinheiro público, como se vê em todas as viagens que o governo federal faz, inclusive a própria esposa do presidente,
gastando, levando delegações, por exemplo, 120 pessoas para a Rússia, para duas ditaduras, a Rússia e a China, faz com que talvez o presidente, que foi um presidente pragmático nos 2 primeiros mandatos, dialogava com todos, fazia questão de dizer que, como sindicalista, ele é um homem do diálogo, e que agora é um homem que, enfim, critica de todas as formas, e às vezes até de formas agressivas, aqueles que estão à oposição, que pensasse. Porque esse estilo, depois de 2 anos, e quase 2 anos e meio de governo, deu ao presidente Lula essa reprovação de 40%, uma aprovação de apenas 28%. Isso ele teria que pensar. Por outro lado, é evidente que a oposição vai ganhando cada vez mais força. E uma força que nas eleições de 2026 terá que ser testada. Porque o que nós vemos é que aquilo que poderia ser um debate, que seria um debate de pacificação, sem termos uma redução das pressões do governo, inclusive das condenações de pessoas que não tiveram nenhum passado pela polícia e que não tinham nenhuma arma para fazer a revolução, com penas de 14, 15, 16 anos, devem pesar nas próximas eleições. Eu gostaria que nós tivéssemos um país pacificado de um lado, um país de outro lado, em que efetivamente o debate entre esquerda e direita, entre conservadores e aqueles que se dizem progressistas, fosse um debate de alto nível, como se faz, por exemplo, no parlamento da Inglaterra, e não aquilo que nós estamos vendo no Brasil. E se não houver essa pacificação, creio que teremos uma campanha eleitoral em 2026 em que o ódio vai continuar prevalecendo. E o governo do presidente Lula, com essa política econômica equivocada, com esses escândalos não solucionados, com os erros que tem cometido, corre seríssimo risco, porque 72% do eleitorado brasileiro não considera bom o governo do presidente Lula. O presidente Lula assinou medida provisória de aumento de impostos. Aumento do imposto sobre a renda, fundamentalmente, não propriamente o imposto, mas contribuição social sobre o lucro que tem o mesmo regime jurídico do imposto de renda. Hoje nós temos um sistema que é de 25% de imposto de renda e 9% da contribuição social sobre o lucro, que todos entendem que, por ter o mesmo regime jurídico, nós incidimos sobre o lucro das empresas 34%. Todos os países que têm distribuição de lucros tributados também têm, na verdade, uma tributação menor do imposto de renda na empresa e uma tributação adicional quando há distribuição de lucros. Mas o governo Fernando Henrique entendeu com muita inteligência que era melhor tributar tudo na empresa e, com isto, receberia antes do que pegar uma parte na empresa e uma parte nos lucros. Foi teoria de Gerardo Maciel, eu achei perfeita, e sempre também defendi a favor do erário. Agora o governo quer, mantendo os tributos, o verdadeiros 34%, 25% mais 9%, elevar para 15%, 9% e 20%, o que representa para quase todos os setores, naquilo que representa o lucro real. E com isso haverá empresas que estarão pagando, de rigor, 34% mais 20%, ou melhor, 25% mais 20%, ou seja, 45% de tributos. Por outro lado, vai tributar também o aumento de tributação em relação às letras essa de imposto de renda, as LCIs, que para atrair investimentos eram isentos de tributos para financiar.
entende? Moradias, principalmente moradias populares, e para financiar essas letras, a produção do agronegócio. Vai aumentar a tributação aí. Isso porque ele não quer cortar gastos. Então está passando a ser o rei dos impostos. O Brasil passou a ser o país dos impostos. Vale dizer, o governo gasta o que não tem e o contribuinte tem que pagar por esses gastos. E com isso pode-se fazer essas viagens faraônicas, primeira-dama, do presidente, tá, todos os penduricados que os três poderes pedem, fazer com que, evidentemente, nós tenhamos uma Brasília que soa muito como a Versailles de Luís XVI, na época da Revolução Francesa. Nós somos o povo que tem que pagar, e são aqueles que se beneficiam, gastam o que não tem e precisam ou pedir dinheiro emprestado, estamos aumentando o endividamento, ou aumentar os tributos. Nós já temos como país em desenvolvimento, que normalmente tem uma carga tributária menor, das mais altas cargas tributárias do mundo. E vamos continuar aumentando. Por isso a reação do Congresso de partidos que estão apoiando o presidente Lula, dizendo que vão votar contra. Porque está se transformando, enfim, no rei dos impostos. Não sem razão, e eu pessoalmente gosto da pessoa do ministro da Fazenda, sempre tivemos um relacionamento muito amistoso, mas a verdade, o apelido que lhe dão é de Haddad Tax, Haddad-Tax, quer dizer, o homem da taxação, o homem da tributação, o aumento de tributos. Nós estamos parecendo que estamos transformando o povo brasileiro em escravo da gleba. E sem reduzir gastos. Há 2 anos que os economistas, que são aqueles que realmente estudaram, diz o presidente Lula que ele não precisa ler livros de economistas. Eu leio, porque entendo que eles estudam. Não há um prêmio Nobel de política, mas há um prêmio Nobel de economia. O prêmio Nobel que existe é da paz, daqueles que promovem a paz. E não é com o aumento de tributação que se promove a paz. Ao contrário, uma tensão maior naqueles que são os pagadores de impostos. Middleton, num livro The Power to Destroy, O Poder de Destruir, dizia que a tributação é o roubo legalizado da população. É um livro, Middleton, lembrando o juiz Marshall, um dos maiores juízes, justices da Suprema Corte Americana, que dizia o seguinte: não adotar. E o próprio livro que fizeram em minha homenagem, nesses 90 anos de idade, que é este livro daqui, em torno de 50 autores, aí, O Fenômeno da Imposição Tributária, estudos em homenagem aos 90 anos do professor Ives Gandra. Nesses, eles analisam a minha tese de doutoramento de 1982, a primeira tese de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, em que eu dizia que o tributo é uma norma de rejeição social. Eu digo que Kelsen, aquele grande jurista que diz que a norma sancionatória, aquela que cria penas, que pune, é mais importante, a primária, e a norma de comportamento, aquela que mostra a conduta de todo cidadão, a secundária, ele tem direito tributário razão, porque efetivamente todos os governos normalmente cobram mais do que o necessário do cidadão, de um lado para os seus próprios benefícios, serem pro domo sua, terem todas as mordomias, todas as vantagens possíveis. E depois porque a corrupção é um elemento existente em todos os períodos históricos e todos os espaços geográficos. Agora, no Brasil, nós temos essa rejeição social monumental. Os partidos que apoiam o presidente Lula e que têm ministérios com o presidente Lula já estão se colocando contrário a mais esse aumento de tributação. A reforma tributária, os senhores verão, quando começar a funcionar, como vai representar um aumento da carga tributária.
E agora vem por medida provisória mais um momento paralelo àquele que vai acontecer, que é esse em relação ao imposto de renda, tornando para muitos setores o imposto de renda, que tem o mesmo regime jurídico da contribuição social sobre o lucro, aumentando a contribuição social sobre o lucro, mas as empresas vão para 45%. E fora outros aspectos, por exemplo, as leis de financiamento, é evidente que essas letras que financiam a construção, etc., perdem um atrativo para se investir nela e os juros vão ficar mais elevados. Porque se eu aumento a tributação e eu pretendo ter o mesmo resultado, e os cidadãos vão ter que repassar o preço. Porque, na verdade, todos os setores privados, empreendimentos, têm que repassar os preços, senão não sobrevivem. E ao repassar os custos nos preços, é a população que paga no produto final. Mas, a meu ver, um aumento de tributação, porque o governo não faz aquilo que todos os economistas que entendem de economia, todos os jornais mais importantes do Brasil têm apresentado, que é fazer a lição de casa, cortar gastos. O governo gasta. Corta em negócio impressionante. E esses gastos é que estão levando a esse aumento considerável da tributação. Tenho a impressão, pela reação já de empresários, políticos, parlamentares, do povo, que nós vamos ter a rejeição dessa medida provisória. Eu acho boa, porque o que o governo tem que fazer, ele não faz, que é cortar gastos, que faz a política monetária do Banco Central levantar os juros ao ponto estratosférico em que está, e a culpa não é do Banco Central, ele faz isso para controlar a inflação. A culpa é do governo que não faz a lição de casa de cortar gastos, como todos os jornais pedem, como todos os economistas que entendem de economia pedem. E agora o governo, como não quer cortar gastos, vai aumentando a tributação sobre nós. Tenho a impressão que ele vai terminar sendo o rei dos impostos, o rei da tributação. Nenhum governo chega a esse nível de imposição no Brasil que nós estamos chegando com o governo do presidente Lula. Isso não é bom nem para ele, porque vai haver os reflexos naturais por esse aumento, nem para o povo, e, evidentemente, para o Brasil é muito ruim, porque nós entramos numa rota de colisão com todas as agências que determinam quais são os riscos de aplicação no Brasil, e nós corremos riscos de aplicações de investimentos no Brasil, de continuarmos, se não formos rebaixados dentro das instituições de rating, de cálculo de risco, no setor não de investimento, que já perdemos há muito tempo, mas de especulação, onde já estamos com 2 graus abaixo, com 2 degraus abaixo. É isso que eu queria trazer com a minha preocupação habitual aos meus queridos amigos, seguidores.